Lá, vamos continuar então, falando sobre a ditadura militar. Falei no primeiro momento acerca dos primeiros anos, 64 a 68, período que o jornalista, historiador, escritor chamado Hélio Gaspari chamou de ditadura envergonhada. Envergonhada no sentido que ela era uma ditadura, mas não tinha vergonha de dizer que era uma ditadura. Por isso que era uma ditadura envergonhada. Mas em 1968, é editado o AI-5, Ato Institucional número 5, onde a vergonha deixou de existir e passou a ser uma ditadura escancarada, também nas palavras de Hélio Gaspari acerca disso. O que foi isso? Primeiro, a repressão e a luta armada, página 121. Com a criação do AI-5, a ditadura que deixou de ser envergonhada e passou a ser escancarada, a população que deixou de apoiar os militares, que viam nos militares a solução para o Brasil não se tornar um comunismo, mas que agora viram que o problema era muito maior do que eles pensavam, aquilo que seria a solução tornou-se um verdadeiro problema para o brasileiro, vai criar o ato institucional que dava poderes plenos, totais ao governo militar. Por exemplo, fim do habeas corpus. As pessoas agora eram presas sem motivo aparente, não tinham direito à resposta, não tinha nada. Censura prévia, o que significa isso? Talvez você dê para perceber aqui na tela o ato institucional, Congresso em recesso, confisco de bens, suspenso habeas políticos, restabelecidas cassações, liquidada a vitaliciedade, ou seja, agora é a ditadura para valer mesmo. E aqui o ato institucional previa o direito a eles, os militares, de promoverem a censura prévia. Agora, jornais, revistas, TV, rádio, tudo era fiscalizado antes de ir ao ar ou antes de ser editado. Os censores, que eram pessoas do governo, liam a matéria, ouviam seja o que for, para saber se podia ou não ser dito. Isso é chamado censura. Os jornais chegavam a publicar receitas de bolo no dia seguinte. Por quê? Onde estava aquela receita de bolo, ou um poema Camões, ou simplesmente uma tarja preta, é porque ali tinha uma notícia que os militares não permitiram que acontecesse. Então começa a perseguição muito forte, censura prévia. Foi criado 2 órgãos de fiscalização e de repressão muito grave no regime militar. Quais foram esses órgãos? É o DOI-CODI. O que é isso? O Centro de Operações e Defesa Interna, CODI, e o DOI, Destacamento de Operações Internas. Esses órgãos foram criados para fiscalizar, prender e buscar informações sobre essas pessoas que estavam envolvidas na tentativa de derrubar o regime militar. E não se engane, o regime militar não perseguia apenas pessoas de direita ou de esquerda, perseguia pessoas que pensavam diferentes, que discordavam do regime militar. Um exemplo, nessa charge aqui você tem uma tirinha do Cebolinha, personagem do Maurício de Souza. Ela foi censurada. Por quê? Porque o Cebolinha está uma criança tomando banho de costa, nu, na verdade está de lado, e como ele estava tomando banho de lado, essa tirinha foi censurada pelos militares, porque dizia que ele pregava a mal moral, a imoralidade da população brasileira. Entendam bem, a censura, a perseguição nunca foi somente ao pessoal de esquerda ou de direita. Era contra qualquer um que pudesse pensar diferente do regime militar ou contra a moral institucionalizada. Ok? E quais eram as pessoas que mais foram perseguidas? Sem dúvida nenhuma, os maiores perseguidos foram as guerrilhas que nasceram no Brasil, guerrilhas urbanas, que nasceram no Brasil, e essas sim, ligadas diretamente ao pessoal da esquerda. Entre elas, a ALN, liderado por Carlos Meringuel, VPR, liderado por Carlos Lamarca, e o MR8, que chegou a sequestrar o embaixador americano Charles Ehrlich, de onde tem até um filme muito interessante, eu indico que vocês assistam, chamado O que é isso, companheiro? Então, durante esse período, a perseguição foi muito violenta mesmo. Muitas pessoas foram mortas nesse período aqui, muitas pessoas foram sequestradas e muitas até hoje os pais esperam pelo menos o direito de sepultar os corpos dos filhos, porque eles não sabem até mesmo onde eles foram parar. Tá? Só que nesse período, que vai de 68 até 75,
é um período também de algumas coisas boas para o governo. E o governo soube usar muito bem a propaganda para promover a sua imagem. O Brasil, por exemplo, ganhou a Copa do Mundo em 1970. Parece uma coisa boba, mas não é. Para os militares que souberam trabalhar isso, o Brasil tornou-se muito grande. E vai ter o período chamado de economia, o milagre econômico. O que é isso? O governo é substituído por um homem chamado Médici. Médici é sem dúvida o pior, o mais cruel de todos os generais que o Brasil teve. Mas a economia durante o governo dele ia muito bem. A página 123 vai mostrar sobre isso. E as propagandas que eram feitas eram sempre nesse jeito aqui, ó. Vendo aqui atrás. Brasil, ame ou deixe. Ame o Brasil ou deixe. Ninguém mais segura esse país. A crença de a coisa era muito boa. E o Brasil vai contrair várias e várias empréstimos internacionais para investir na integração nacional, para integrar o litoral ao extremo norte do Brasil. E aí vai ser construído várias obras faraônicas, inclusive, na intenção de gerar emprego, de obra, mas também de levar essa ideia de progresso. Por exemplo, vai ser construída em 1972 a Transamazônica, uma estrada que vai integrar o Brasil de maneira plena. Em 1972. Acontece que até hoje, talvez você dá para ver a imagem, essa Transamazônica ainda não foi asfaltada. Outra coisa que eles vão criar nesse período aí é a usina hidrelétrica de Itaipu. Ela vai de 1975 até 82 a ser construída. Essa funciona até os dias de hoje. Depois a usina nuclear de Angra 1, em 1983, foi comprada de uma empresa americana chamada Westinghouse. Em 2 anos ela quebrou 22 vezes. Tá? Foi construída também a ponte Rio-Niterói, essa existe até hoje. Tá? Então, algumas construções, período da ditadura militar, que as pessoas que defendem a ditadura falam, olha, tá vendo que foi feita muita coisa boa, né? O problema é que esse milagre econômico durou até 73, porque em 73 vai ter uma crise do petróleo na região do Oriente Médio e o Brasil, que tinha suas dívidas em dólar, vai ter crescimento econômico despencado e uma dívida gigantesca aumentada, e o milagre econômico começa a ficar cada vez mais para trás. Por isso que a única entrevista que o presidente Médici, o mais cruel de todos, deu, foi simplesmente para dizer o seguinte: o Brasil vai bem, mas o povo vai muito mal. Ok? Então a crise do petróleo no Oriente Médio dá fim ao milagre econômico, mas a propaganda do otimismo, patriotismo e grandeza é o que mais cuidava durante esse período todo aqui. Outra questão acerca da cultura popular, durante esse período de repressão, é que no movimento artístico mais vão surgir coisas, como por exemplo, no teatro, José Celso Martinez vai montar o espetáculo Rei da Vela. No cinema vai se destacar o Glauber Rocha, o chamado Cinema Novo, mostrando que com a câmera na mão, uma ideia na cabeça, você é capaz de mover um país inteiro com o seu cinema. Vai surgir na música, na página 123 fala isso, música de protesto, como música do Chico Buarque, como Geraldo Vandré, a mais conhecida de todas, tá? Músicas como do Gilberto Gil, músicas de protesto, mas músicas de protesto ao regime militar. Mas vão surgir músicas também de protesto, não no sentido da MPB, mas que vai misturar muita coisa da MPB com música internacional. É um movimento chamado Tropicália, é uma aula fantástica que a gente não tem tempo para falar sobre isso. E um outro que era um grupo que era não de defensores do regime militar, mas que era mais alienado, que queria o oba-oba, que era chamada Jovem Guarda. O nome, embora eles dissessem que não era de apoio ao regime militar, mas já tinha alguma coisa a ver. Jovem, idade, né? Guarda. Lembrando que era regime militar, talvez não seja um pouco à toa. Ok? Vamos parar por aqui. Próximo vídeo eu encerro o assunto. Ok?